Irmãos, abram suas Bíblias. Nós vamos ler dois textos. Um que está em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. E 1 Coríntios, capítulo 1. Amém, irmãos? Todos já encontraram aí? Separa aí com a mão, nós vamos ler os dois textos. Tá? 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. E depois, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 3. E diz assim o texto que está em 1 Pedro: Mas como é santo aquele que nos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque sou santo, eu sou santo. E em 1 Coríntios capítulo 1, versículos de 1 a 3, diz assim: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Muito bem, nós estamos pensando ao longo desses últimos domingos sobre o conceito de igreja. Nós queremos nos aprofundar nesse conceito, porque entendo eu que grande parte da igreja não conseguiu absorver esse conceito de tal forma que possa realmente viver em uma comunidade que se chama igreja. E nós temos então, ao longo desses últimos domingos, desenvolvido alguns aspectos desse conceito que, na verdade, esclarecem um pouco mais da nossa responsabilidade e do nosso compromisso enquanto cristãos, enquanto membros de uma igreja evangélica. Ao longo desse tempo que nós passamos e estamos ainda passando, enfrentando, da pandemia, a gente percebeu o quanto as pessoas têm essa tendência natural de se acomodarem nas suas casas, de se afastarem da igreja de uma forma onde possam satisfazer um desejo que a própria natureza nos chama, que é estar dentro de casa, acomodados, participando dos cultos de forma online, sem esse momento da comunhão, da imersão espiritual que somente na presença aqui na igreja, junto com os irmãos, a gente é capaz de usufruir. Portanto, ao longo desses últimos domingos, a gente tem trazido alguns conceitos. E no domingo passado eu falei do conceito que é aquele medo de ser diferente dos outros. Pessoas que fazem parte da igreja, que são membros da igreja, mas que procuram se comportar como as pessoas do mundo se comportam, sem querer demonstrar que enquanto cristãos, nós somos realmente diferentes de todas as pessoas. Nós não temos nada de igual, a não ser no aspecto físico.
a ser no aspecto biológico, mas no aspecto emocional e no aspecto espiritual, nós somos diferentes, irmãos. Eu falei aqui, ao longo desses domingos, que nós fomos retirados do reino das trevas. Nós fomos tirados do domínio de Satanás e fomos transportados para o reino do seu Filho Jesus. Deus fez isso conosco. Significa dizer que nós não temos mais nada a ver no sentido de aspirações mundanas para a nossa vida. O apóstolo Paulo em Gálatas diz que nós somos desarraigados, ou seja, nós somos arrancados desse reino das trevas com as raízes, para que a gente não possa voltar novamente a se alimentar das coisas que o mundo nos oferece. Nós somos totalmente agora alimentados espiritualmente pela pessoa de Cristo. Nós somos fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus que habita em nós. E nesse fortalecimento do Espírito e no alimento que nós tomamos, de que Jesus nos alimenta, nós vamos crescendo e mudando a nossa forma de ser, nós vamos mudando a nossa visão de mundo, nós vamos mudando os nossos procedimentos, a forma da gente se comportar no mundo, entre as pessoas. Tudo muda em nós, porque nós não somos mais do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós não somos mais do mundo. E nós falamos que uma das características principais, falei no domingo passado, que faz a diferença e que nós precisamos vivenciar isso sem medo, é o amor que habita em nosso coração por meio de Cristo, porque Deus é amor e Ele concretizou esse amor por nós lá na cruz do Calvário. E nós precisamos, enquanto cristãos, também fazer com que esse amor que num dia nos alcançou, nós possamos levar às outras pessoas que ainda não conhecem a Cristo. Nós somos cristãos sem medo de ser diferente. Por que você tem medo de demonstrar que você é um cristão? Por que você tem medo disso? Talvez das pessoas fazerem pouco de vocês, das pessoas tirarem brincadeiras de mau gosto com vocês, o medo de enfrentar. Eu fico imaginando, irmãos, os primeiros cristãos, as primeiras pessoas que se converteram lá na igreja primitiva, no início do século, que estavam sendo perseguidas, estavam sendo mortas, estavam sendo lançadas aos leões, queimados nas fogueiras, na época de Nero. Irmãos, nós não vivemos mais esse tempo da perseguição, nesse sentido, nesse aspecto. Nós somos livres para cultuar o nosso Deus, para cultuar Jesus. E o que, portanto, nos prende? O que nos impede de realmente mostrarmos quem somos e mostrar que nós somos diferentes? E eu falei que o amor, no domingo passado, eu falei que ele tem duas dimensões. Uma totalmente sem restrições. Nós amamos a Deus sobre todas as coisas. Não há restrição no nosso amor a Deus. Nós amamos de todo o coração, de toda a nossa mente, de toda a nossa alma, tudo que nós somos, tudo que nós temos, nós colocamos diante de Deus e servimos ao Senhor com tudo aquilo que nós somos enquanto pessoas que têm alma, pessoas que têm espírito, mas pessoas também que têm força física para colocar a serviço de Deus. Existe uma outra dimensão do amor, que é aquela que é restrita, que é limitada, mas limitada quando nós olhamos para nós, porque nós devemos também amar o próximo como a nós mesmos. O amor a Deus, ele não tem limites.
mas o amor ao próximo, ele tem que estar no mesmo nível em que nós nos amamos. Se nós amamos uma pessoa mais do que nós, se nós amamos menos do que nós, estamos aí desobedecendo o grande mandamento. Quando perguntaram para Jesus: Senhor, qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo maior, amar o teu próximo como a ti mesmo. Então vejam, a primeira característica é nós amarmos as pessoas, independente de quem seja um morador de rua, seja um adicto, seja um rico, um pobre, seja o negro, o branco, seja qualquer pessoa que você possa olhar, que aquela pessoa que não tem Cristo, ela precisa conhecer o amor de Cristo através de você. Você é instrumento de Deus para amar também estas pessoas. E a segunda coisa que eu quero trazer nesta noite, primeiro foi o amor. Nós falamos no domingo passado, domingo retrasado. Domingo passado foi batismo. No domingo retrasado falamos sobre o amor. Hoje eu quero falar sobre santidade. Sobre santidade. Talvez seja um dos aspectos mais difíceis, né? Você demonstrar que você é santo diante dos outros. Principalmente porque ser santo é uma palavra muito desgastada socialmente. Não apenas desgastada socialmente entre as pessoas que não são crentes, mas dentro do próprio meio evangélico onde nós vivemos. Porque existem muitas pessoas que brincam com essa questão, dizendo: só quer ser santo, né? Olha o santinho, só quer ser santo. Então a gente precisa entender um pouco, e a gente precisa também superar esse medo de demonstrar que realmente nós somos santos. Não somos nós que queremos ser, mas foi o próprio Deus, através de Cristo, que nos separou para sermos santos. Vejam o texto que aí está. Em 1 Coríntios, né, capítulo 1, versículo de 1 a 3, quando ele diz, ele fala: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Nós somos chamados para ser santos, irmãos. Agora o que a gente precisa entender é esse conceito, que muitas pessoas não entendem. Porque quando as pessoas fazem pouco dos outros, é porque não entendem o conceito. É porque entendem que o conceito de santo é não pecar. É aquele que nunca peca. Então esse é o conceito popular, é o conceito mais usado, mais conhecido, e é nesse sentido que as pessoas empregam muitas vezes. E que nós precisamos entender que não é bem isso quando nós estamos falando aí de santidade, né? De santidade. Então vejam, a primeira coisa que eu quero trazer para vocês entenderem esse conceito, para que vocês possam vivenciar a santidade sem medo, é que santidade não tem nada a ver com usos e costumes. Eu não sei quem já falou isso com vocês, ou já tentou desenvolver isso, esse conceito. A questão do vestir, a questão dos cabelos, né? A questão de usar brincos, a questão de algumas pessoas que são tatuadas, né? Pessoas que usam piercing, e eles começam a criticar as pessoas, entendendo que essa forma de se vestir, essa forma de se comportar, muitas vezes, elas têm algo a ver com esse conceito de santidade. Tem algo a ver com esse conceito de santidade. Então é muito comum
pessoas demonstrarem sua santidade pelo vestuário, pela maquiagem, não usar maquiagem, não usar enfeites, adereços, não cortar o cabelo, não usar piercing, não ouvir música, a não ser música evangélica, né? Quando escuto a música de algum compositor que não seja evangélico, já chama de mundano, olha aí, ouvindo música do mundo. E a gente então precisa entender que nenhuma dessas coisas, elas vão mudar o seu coração diante de Deus. Os usos e costumes não mortificam o pecado, irmãos. O pecado está no coração. Não é que porque você também é preciso entender que quando você está andando em santidade, você não vai usar roupas, por exemplo, indecentes, não é? Porque você está chamando a atenção para si e está usando de sensualidade para atrair as pessoas a olhar para si. E isso aí é indecência, tá? Eu estou falando do vestuário normal, porque tem pessoas que só usam vestido comprido, não pode usar calça. Não existe aí né, em algumas denominações, mulher não pode usar calça, só pode usar vestido comprido, né? Existem algumas denominações que a mulher não pode usar brinco, não é isso? Essas coisas, esses dogmas, que não é doutrina, é que a gente está comentando sobre esse fato. Santidade não é isso. Santidade não tem nada a ver com isso, porque essas coisas não mortificam o pecado, tá? Elas não mortificam a inveja, elas não mortificam a cobiça, elas não mortificam a ganância, os pensamentos impuros das pessoas, a raiva, a incredulidade, o temor dos homens, a preguiça, a mentira. Será que a mulher, qualquer mulher usar vestido comprido, não é? Qualquer mulher que usar vestido comprido, ela vai deixar de ter inveja só porque está usando vestido comprido? Lógico que não, não é? Tem nada a ver com isso, tá? Abram em Colossenses capítulo 2, versículos 23. Colossenses capítulo 2, versículo 23. Colossenses capítulo 2, versículos de número 23, diz o seguinte: tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, o que é que diz aí? Não tem valor algum contra a sensualidade, contra o pecado, não é? Então, essas coisas, segundo Paulo, são coisas supérfluas, superficiais, que não atingem a raiz do problema, que está na natureza humana, não é? O que precisa mudar é a natureza humana. E quando você muda a natureza humana, você vai se vestir de forma decente diante de Deus, você vai se comportar de forma decente diante de Deus, né? Você vai andar de forma decente diante de Deus. Não vai mudar, você não vai, né, mais agora praticar atos que sejam contra Deus. Contra Deus. Então, a santidade, na verdade, queridos, ela está no coração do crente, está no coração do homem, não é no vestir, não é na forma de querer superficialmente transparecer uma santidade que não existe no seu coração. É apenas exterior, não tem nada interior, né? Abram em 1 Pedro capítulo 3, versículo 4. 1 Pedro capítulo 3, versículos 3 e 4. Diz assim:
não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, não é essa aparência exterior do homem que o faz ser santo, mas é o interior do homem, é o coração do homem, esse homem que está entregue nas mãos de Deus e que permite que o Espírito Santo faça a mudança, a transformação na sua vida. Não são as coisas externas. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que a santidade, ela não tem nada a ver com usos e costumes. Nada a ver com usos e costumes. A segunda coisa que a gente precisa entender é que santidade nada tem a ver com manifestações de poder espiritual. Por quê, irmãos? Porque tem gente que gosta de demonstrar que tem poder. Não é? Tem gente que gosta de demonstrar que tem poder. Conheço muitas pessoas que gostam de dizer que tem o dom da cura, o dom da profecia, o dom de falar em línguas, não é? Para demonstrar diante dos outros que é mais espiritual do que os outros. Que é mais espiritual, ou seja, tem mais espírito do que os outros, não é? Tem mais espírito do que os outros. Tem pessoas que apresentam manifestações de poder ainda maior, de soprar e as pessoas caírem, de jogar o paletó e as pessoas caírem, etc. e tal. Mas o que eu quero dizer para vocês é que santidade também não tem nada a ver com manifestações de poder que a gente tem visto e ouvido por aí. É bom que se diga que a santidade existe sem estas práticas, ou não existe? A santidade, ela existe sem essas práticas, ou então você nunca seria santo, né? Se você não praticasse essas coisas, certo? Então, a segunda coisa que a gente precisa entender é que santidade, ela não tem nada a ver com esse tipo de manifestação. Tá? Então, como é que a gente pode querer entender a santidade? Primeiro, lá nos textos que nós lemos, diz que nós somos chamados para ser santo. Existem dois conceitos ali, né? Naqueles textos que nós vimos. Primeiro que está em Pedro. 1 Pedro capítulo 1, diz assim, ó. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Aqui diz, fala conceito de comportamento, a forma de você ser, se comportar, né, de forma íntegra, de forma honesta, né, de forma de obediência à palavra, de fazer, de cumprir com a vontade de Deus na sua vida. Tá? E aqui em Paulo, em 1 Coríntios, a gente vai ver que é o santo que é separado para ser santo. Santo significa dizer separado para Deus. Tá? Quando você é salvo por Jesus Cristo, naquele momento você foi chamado, portanto separado para servir a Deus. Então você é santo por causa disso, separado para Deus. Você foi tirado do mundo, foi separado do mundo para servir a Deus. Então esses dois conceitos estão aqui implícitos nesses dois textos que nós lemos aí inicialmente. E diante disso, desses dois conceitos, tá, a gente precisa então entender o seguinte. Primeiro, o santo, o crente, vou chamar de crente, tá certo? Santo, ele se sente atraído pela santidade. O crente se sente atraído pela santidade. Quando a gente vê alguém, irmãos, que recebeu Jesus,
né? Fez uma decisão ao lado de Jesus, mas que continua vivendo em pecado, a gente não pode dizer que essa pessoa é crente, nem ele pode dizer que é crente, tá? Quando continua em pecado. Abram aí em 1 João, capítulo 3, versículo 6. Abram aí. 1 João, capítulo 3, versículo 6. Diz assim: todo o que permanece nele, o que é que diz aí? Não vive em quê? Em pecado, tá? Todo o que permanece nele não vive em pecado. Todo o que vive pecando não viu e nem o quê? E nem o conhece. Então aquela pessoa que tomou uma decisão lá de Jesus, está na igreja, todos os domingos na igreja, de manhã na escola bíblica dominical, à noite no culto vespertino, na semana no mundo, fazendo tudo que não presta, não pode ser chamado de crente, e não pode dizer que é crente, pode dizer que é frequentador de igreja, mas dizer que é crente, pela palavra de Deus, não é não. Sabe por quê? Porque o crente, ele é atraído pela santidade, o desejo de se aproximar de Deus é insaciável. Cada dia que passa, mais nós queremos estar mais diante de Deus, da face de Deus, mais próximo de Deus. Nós somos atraídos pela pessoa de Deus. O santo, ele é atraído pela santidade, não pelo pecado, porque ele já foi separado, ele foi tirado do mundo, do reino das trevas. Então o santo, o crente, o convertido, o cristão, ele jamais se senta na roda dos escarnecedores, como diz ali o Salmo de número 1. Por quê? Porque ele sente nojo. Ele sente nojo do pecado. Existe um texto que está em Salmo 42, versículos 1 e 2. Salmo 42, versículos 1 e 2, diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus. Minha alma tem sede de Deus. Queridos, eis aqui que nós devemos ter. Não é fome pelo pecado, mas é sede de Deus. A sede que é insaciável. Porque nós nunca vamos realmente conhecer em toda a plenitude, enquanto nós estivermos nessa peregrinação terrena, a pessoa de Deus. Por isso é que quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós queremos conhecer, mais nós queremos estar próximos, mais nós queremos andar com Ele. Por quê? Porque é uma sede insaciável dentro de nós por Deus. Nós somos atraídos pela pessoa de Deus. Como Jesus disse, quando eu for levantado, eu atrairei as pessoas a mim. Não é isso? Lá em João. Quando eu for levantado, eu atrairei as pessoas a mim. Nós somos atraídos. Quando nós somos atraídos pelo pecado e não por Deus, é porque a cobiça ainda é ativa em nosso coração e nós não mortificamos o pecado. Em Tiago capítulo 1, versículos 12 e 15, abram aí. Em Tiago capítulo 1, versículos 12 e 15, diz: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Ou seja,
o homem que peca, ele é atraído pela sua própria cobiça, significa dizer que o seu coração, a sua natureza pecaminosa, ainda não foi mortificada por uma verdadeira conversão e pela ação do Espírito na sua vida. Somos atraídos. Aquele que peca, aquele que é o pecador, ele é atraído e seduzido pela sua própria cobiça. Então veja, santidade não tem nada a ver com usos e costumes, santidade não tem nada a ver com a manifestação de poder, santidade tem a ver com o desejo, a vontade insaciável de querer estar na presença de Deus. Depois, santidade tem a ver pela atração pela palavra de Deus. O santo, crente é aquele que se sente atraído pela palavra de Deus. Se sente atraído. No Salmo 1, eu citei agora, versículos de 1 a 3, diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. E aí, diz o quê? Antes, o seu prazer está onde? Na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Prazer do santo. Prazer do santo é ler. Ele é atraído, ele quer conhecer a mente de Deus, ele quer conhecer a vontade de Deus, ele quer conhecer o que Deus tem para ele. E só tem uma forma dele conhecer, irmãos. É estudando a palavra de Deus. Eu fico pensando, irmãos, hoje de manhã eu estava aqui. E fui em todas as salas da escola bíblica dominical. Queridos, onde está o povo de Deus? Onde está a sede da palavra de Deus, de estudar a palavra de Deus, de aprender a palavra de Deus, de buscar a conhecer mais a palavra de Deus? Onde está o povo? Onde está o povo de Deus? Que não lê mais a Bíblia, que não se interessa pela escola bíblica dominical, de estar aqui na igreja. Cadê o povo de Deus? Onde está o povo de Deus? Se é que é povo de Deus, não é? Se é que é. O santo é aquele que tem o desejo, a cada dia mais, de conhecer a palavra de Deus. Quanto mais preguiça em ler, menos é a vontade de estar na presença de Deus. E, portanto, distante está o coração de Deus. Distante está o coração de Deus. Irmãos, eu conheço pessoas que dizem assim: mas eu já li tudo, já conheço tudo. Eu não tenho mais o que ler. Eu não tenho mais o que conhecer da palavra de Deus. Eu quero dizer para vocês que eu já li várias vezes a Bíblia. Várias vezes. A Bíblia. E todas as vezes que eu leio, Deus fala de uma forma diferente para mim. Posso ler o mesmo texto 10 vezes, 1000 vezes, mas todas as vezes que eu leio, ele tem uma mensagem diferente para o meu coração. Todas as vezes. Então, nós precisamos despertar para conhecer a palavra de Deus, né? O crente, o santo, ele se sente atraído pela palavra de Deus. Então, santidade não se produz só daquilo que você pensa que deve ser e como deve ser. Mas santidade, ela se produz a partir da ação do Espírito Santo, quando você está cheio da palavra
E o Senhor age na sua vida por meio da palavra. E vai transformando você, vai mudando você, vai restaurando a sua vida, vai regenerando você, vai mortificando do seu pecado. Pela ação da palavra, queridos. Do Espírito através da palavra. Eu não entendo como os crentes leem tão pouco a palavra de Deus. Tão pouco. É por isso que erram. É por isso que se deixam conduzir por doutrinas erradas. Porque Jesus disse: errais, porque não conheceis o quê? As Escrituras. Errais porque não conheceis as Escrituras. Então você tem que ler, conhecer, saber o que está escrito aqui, irmãos, porque aqui é a revelação de Deus para nós, para o seu povo. Então, ser crente, ser santo, é ser atraído pela santidade, se sentir atraído por Deus, é se sentir atraído pela palavra de Deus também. Também ser santo, o crente que é santo, ele se sente atraído por um comportamento que reflita a sua condição de salvo. Eu vejo tanta gente aí, irmãos, eu converso muito com pessoas de todos os tipos e naturezas, empresários, donos de comércio, trabalhadores, e eu quero dizer para vocês uma coisa que vocês podem se espantar, mas as pessoas não gostam de contratar crente para trabalhar com elas. Quando a pessoa diz que é crente, pode ter certeza que vai cortar do rol lá da seleção. Sabe por quê? Por causa do péssimo testemunho. Do péssimo testemunho. Crente dá um péssimo testemunho. Cheio de direito, cheio de razão, mas não tem nenhuma obrigação, não é? E só ele que está certo. Só ele que está certo. Testemunho de preguiça do trabalho, de chegar atrasado, de não fazer o serviço direito. Tudo que você pode imaginar. Essas pessoas reclamam do testemunho. Hoje, em vez da igreja de Jesus Cristo fazer um juízo do mundo, o mundo é que faz um juízo da igreja. Por causa do péssimo testemunho dos crentes. Então, o que o crente tem que refletir? Tem que refletir, sabe o que? O fruto do Espírito na sua vida. O santo é aquele que reflete na sua vida o fruto do Espírito. Que algumas pessoas usam no plural, mas não é, é um só. É o fruto do Espírito. Abra em Gálatas capítulo 5, 22 a 25. Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 25. O fruto do Espírito é o que? Amor, alegria, paz. Amor, alegria, paz. Longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Tá? Então, o santo, o crente, santidade tem a ver em você viver segundo o fruto do Espírito. Porque se você tem o Espírito, que todo crente tem, deveria ter, pelo menos se for crente mesmo, né? Então você tem que, de alguma forma, deixar transparecer na sua vida, né, o fruto do Espírito. Porque o Espírito produz no crente esse fruto, que é amor, alegria,
paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se vivemos no Espírito, portanto andemos no Espírito. Além do fruto do Espírito, é bom a gente citar honestidade, integridade, ser verdadeiro, não falar palavras torpes, e sim palavras que edifiquem, ser compassivo, perdoador e manter-se sexualmente puro, ser trabalhador, e assim vai, né, se a gente for aí citar, né, a pessoa que é íntegra, moralmente ética, moralmente ético na sua vida, né, na sua forma de ser. Amém, queridos? Santidade. Né? As pessoas têm medo de viverem em santidade. As pessoas que eu digo da igreja. Nós somos diferentes e nós não podemos viver com medo de ser diferente, porque nós somos diferentes. Por isso a gente tem que demonstrar a nossa atração por Deus. Nós temos que demonstrar o nosso amor à palavra de Deus. Nós temos que demonstrar um comportamento íntegro diante de Deus. Amém? Curvem suas cabeças.